Paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre o pequeno livro de Sofonias, um livro que tem somente 3 capítulos. É bem curtinho, dá para ler aí em 10, 12 minutos. Um profeta considerado profeta menor. É um profeta que a gente não ouve falar tanto assim, não se tem muitas lições de escola dominical, não se costuma ter palestras com base em Sofonias, mas é um livro importante também, está ali e faz parte então ali dos 12 chamados de 12 profetas menores. Sofonias não tem um consenso entre os estudiosos do que exatamente significa. Aqueles que defendem algo, eles não defendem assim com 100% dizendo que é, mas os que se atrevem a dar um significado para Sofonias dizem que significa Javé ocultou, Javé escondeu. E até alguns versículos aqui do capítulo 1 tem esse tom de esconder, de ocultar, Deus escondendo, Deus como fortaleza, o Senhor como fortaleza. Mas não há um consenso. E olha que interessante, as profecias de Sofonias aconteceram durante o ministério de Jeremias. A história extra-bíblica dizem que Sofonias, Jeremias e Josias, o rei Josias, que nós comentamos, que os 3 conviveram. Afinal, eles viveram no mesmo período de tempo, na mesma cidade. E Jeremias era filho do sacerdote, do sumo sacerdote ali em Jerusalém, o Ilquias, que era o sacerdote no tempo do rei Josias. Então a história extra-bíblica fala que Jeremias, Sofonias e Josias conviveram. E isso é muito interessante. Por quê? Porque as profecias de Sofonias aconteceram exatamente no período ali, logo depois da conversão de Josias, depois dos 16 anos ali, que ele começou a ter um contato com Deus, um relacionamento com Deus. E foi naquele intervalo entre o que é chamado de primeira reforma e segunda reforma do rei Josias. O que é essa primeira e segunda reforma? Que na live sobre Josias eu não expliquei. A primeira reforma foi aquele período que Josias estava ali, começou a ter um relacionamento com Deus e começou a destruir e desfazer as idolatrias. O que ele via, que era material. Então é chamado de primeira reforma. Aí acharam o livro da lei do Senhor lá na casa de Deus, na reforma do templo, trouxeram o livro para Josias, o escrivão leu o livro para Josias, ele se atentou, a lei do Senhor deu uma visão espiritual, abriu ali os olhos de Josias, e ele viu que na verdade o problema era muito maior que idolatria. O povo simplesmente, por conta dos reis, tinham deixado de ler a lei do Senhor e estavam pecando muito. Até que ele mandou ali consultar a profetisa, consultar o Senhor, e foram ali na casa da profetisa. E depois disso, então, ele renovou a aliança do povo com Deus, celebrou a Páscoa e obrigou, a expressão está exatamente assim lá na Bíblia, obrigou o povo a prestar culto ao Senhor. Então, as profecias de Sofonias foram exatamente nesse intervalo, entre ele fazer a reforma física do que era visto de idolatria, até nesse segundo momento, depois que renovou a aliança com o Senhor. Ao lermos ali os versículos relativos a isso, nós vamos ver que depois de renovar a aliança com o Senhor, no período ali que ele obrigou o culto ao Senhor, ele continuou combatendo a idolatria. Ele fez uma limpeza na terra. A expressão é essa que está ali, em 2 Reis e 2 Crônicas, falando de Josias. Então é exatamente nesse intervalo que Sofonias profetiza. A Bíblia não fala, mas a história bíblica, os estudiosos dizem que as profecias de Sofonias influenciaram sim a Josias. Inclusive nas decisões dele, na forma dele conduzir as reformas, essas reformas religiosas que ele fez. Então Sofonias ele vem para denunciar as idolatrias e as injustiças. E veja bem, Josias
na live sobre ele eu falei isso, né? Que ele usou o que ele tinha em mãos, o poder de rei. E ele obrigou o povo a prestar culto ao Senhor. Mas veja como Deus é maravilhoso. Vem Sofonias e fala sobre isso. E nós entendemos então que a idolatria não é só o externo, como Josias estava vendo no primeiro momento, mas a idolatria aqui dentro. Então não adianta eu dizer que eu não pratico idolatria, que eu não tenho essa prática, que eu posso não ter nada de idolatria ao meu redor, nenhuma escultura, nenhuma imagem, nada, mas o meu coração pode ter ídolos ali. Então Sofonias, ele vem e fala para o povo, ele fala, olha, idolatria Deus não aceita. Então o povo estava fazendo algumas coisas porque Josias estava conduzindo, mas Deus continuou falando, porque há uma necessidade não de fazer por obrigação, mas de fazer de coração, precisa ser intencional o culto ao Senhor. Então Sofonias vem e fala, denuncia as idolatrias e as injustiças, e as profecias dele procuram levar o povo para uma purificação, para um caminho de santificação, e também chamam a atenção para buscar mais a Deus, e já preparando ali, principalmente no capítulo 3, o remanescente fiel para o dia do Senhor. Ele profetizou especificamente para Judá, ali em Jerusalém. O livro de Sofonias tem um vocabulário bem profético, então é uma declaração profética, com um pouquinho de poesia também. O mais interessante aqui de tudo é que Sofonias também não é algo 100%, mas a maioria dos historiadores fala que sim, que Sofonias era de família real. Ele era tataraneto do rei Ezequias. Olha que interessante. Nós vamos ver aqui, já no versículo 1 que nós vamos ler. E Sofonias, de todos os profetas menores, que são 12, Sofonias é o único que tem um registro da sua linhagem. Os outros profetas menores não têm registro de descendência, de família, de linhagem. Sofonias tem, e isso já é um ponto a favor dos que defendem que ele era da família real, que ele era ali tataraneto do rei Ezequias. As profecias de Sofonias, elas refletem, elas precisam ser lidas juntas, por isso que nesse plano em ordem cronológica estão então logo após 2 Reis 21 a 23. Então sempre quando nós queremos estudar Sofonias, é interessante ler ali 2 Reis de 21 a 23, que vai mostrar realmente como é que o povo estava, a condição moral, a condição religiosa do povo de Judá. Sofonias tinha, até pelas palavras aqui nós vamos ver que ele é muito direto, ele não fica fazendo volta, ele não bajula ninguém, e o tom de fala de Sofonias é como que última oportunidade para retornar ao Senhor e ser fiel a Deus. No capítulo 1, então, nós vamos ver ameaças de Sofonias contra Judá e Jerusalém. E ameaças por quê? Qual o motivo? Por conta da idolatria que o povo praticava. Então Deus anuncia uma destruição. E ele fala diretamente contra os idólatras. Também anuncia o grande dia do Senhor. E fala ali da consequência desse pecado de idolatria. Olha só, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Então aqui, embora tenha historiador que fale que esse Ezequias é um outro, Ezequias não o rei, mas tudo leva a crer que realmente ele era aqui o tataraneto do rei Ezequias. Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então é o Josias que nós lemos. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar
e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Versículo 4. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. É o versículo 5. E os que então assim, Deus aqui anunciando o juízo sobre Judá e todos os habitantes de Jerusalém. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando o Senhor, e juram por Malcã. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Então vem a destruição sobre Judá e Jerusalém e sobre aqueles que não buscam o Senhor. Então aqui Sofonias já faz uma divisão. Se ele cita os que não buscam o Senhor, é porque tem os que buscam. Porque se não tivesse os que buscam, os fiéis, ele ia dizer que era sobre todos os habitantes de Judá e Jerusalém. Mas ele faz uma distinção. Então tem os que buscam e tem os que não buscam. Cala-te diante do seu Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então no capítulo 1 aqui, vamos aqui ainda para o versículo 14. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Vamos lá. Se essas profecias, Sofonias, vamos localizar ali então, aconteceu entre o reinado de Josias. Então, mais ou menos ali entre 640, que foi quando Josias começou a reinar, e 609, que foi quando ele morreu. Então, as profecias de Sofonias ocorreram neste período. Gente, tá muito próximo de acontecer isso aqui. Porque Judá foi invadido, Jerusalém foi invadido, e o povo foi levado cativo em 586. É claro que isso não aconteceu de uma vez só, antes já os babilônios começaram ali já a minar as forças. Mas o ano tido como o ano que o povo foi levado cativeiro foi em 586. De 586 para 609, está muito perto. Muito perto. Para quem fica achando que vai demorar, se eles achavam que ia demorar, foi muito rápido. Vamos ver aqui o 17 e o 18. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro se poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada, ou seja, não demora para acontecer. Aqui eu quero quero ver o versículo 8 aqui. Vamos ver o versículo 8? Quem assistiu a live onde eu falei de Josias, foi ontem, ele morreu com 39 anos. E ele lembram que eu falei que ele teve os dois filhos o Eliaquim e o Joacás, até marquei aqui, Joacás e Jeoaquim. Ele teve um filho com 14 anos, e outro com 16. Os historiadores entendem, os teólogos entendem que o versículo 8 aqui do 1 está falando exatamente dos filhos de Josias. E Josias foi um rei piedoso, foi um rei que teve um relacionamento íntimo e profundo com Deus, foi fiel a Deus, mas os filhos não. Nós vimos que o primeiro filho, o Joacás, foi rei só por 3 meses, e aí já foi levado preso, cativo. E o outro irmão dele, então, que daí seria o mais velho, se tornou rei, foi colocado como rei, o Jeoaquim. E também foi um rei mau. E aí olha o versículo 8 aqui. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Então aqui entende-se que estava apontando então para os filhos de Josias. E essas vestiduras estranhas
por conta de não serem fiéis a Deus e não usarem, não estarem de acordo com o que Deus havia ensinado e preconizado, inclusive para os reis. Nós vamos ver que teve Jeoacás, que foi rei só por 3 meses, depois o Jeoaquim, aí o último rei, o Zedequias, ele é incluso aqui nesse versículo 8, então. Vamos para o capítulo 2. Esse livro é um livro bem pequenininho, como eu falei, a leitura dele aí é 12 minutos, uma leitura mais compassada, mais com calma, 15 minutos no máximo. Mas é um livro muito bom, ele se encaixa exatamente ali nas reformas de Josias, e tem aqui promessas para quem se mantém fiel a Deus. Vamos para o capítulo 2, então. Então, enquanto que o 1 foi uma ameaça, foi um juízo para Judá e Jerusalém, o capítulo 2 ele inclui várias nações, é um juízo, então, ameaças contra diversas nações. E aqui no 1 ainda, antes de nós irmos para o 2, há um tom aqui da parte de Sofonias, como que dizendo para o povo, olha, ainda dá tempo, o dia do Senhor está chegando, mas ainda dá tempo, se arrependam. Então ele fala, sobre clamor, dia de alvoroço, de desolação, enfim. E ele traz então esse tom assim, olha, está chegando, mas enquanto não chega, dá tempo de se arrepender, enquanto não chega, dá tempo de se tornar fiel ao Senhor. E aí nós vamos para o capítulo 2, e ele abre isso, então, essas profecias que foi para Judá e Jerusalém, ele abre para as outras nações. Se você pegar na sua Bíblia, dá uma olhadinha depois, você tem os mapas ali, e você identificar essas nações, você vai ver que elas estão justamente ao redor. Então, olha na sua Bíblia, você tem um mapa, e você vai ver que essas nações aqui do capítulo 2, elas rodeiam Israel. Isso significa o quê? É para dar o tom de universalidade, é para dar o tom de 100%. Ou seja, todas as nações inimigas de Israel serão punidas. Tem dos 4 cantos aí, essas nações, oeste, leste, norte e sul. Então tem nações dos 4 pontos, justamente mostrando que todos os inimigos de Israel serão punidos. E nesse capítulo 2, então, nós vamos ver ali o que vai acontecer e a ruína que essas cidades ficarão. Inclusive, tem uma ameaça aqui, um juízo contra Nínive. Então, só lembrando um pouquinho, Jonas foi lá pregar contra Nínive e vimos a quantidade de pessoas que se rendeu ao Senhor. No entanto, 100 anos depois de Jonas, nós vimos Naum profetizando o juízo contra Nínive. Ou seja, o povo de Nínive, que Nínive, capital da Síria, então quando fala de Nínive, entende-se povo assírio, eles se mantiveram pouquíssimo tempo fiel ao Senhor, menos de 100 anos. Por quê? Porque Jonas foi lá pregar, levar a mensagem, no máximo 40 anos depois, o Império Assírio foi e atacou Samaria e levou o povo do norte cativo. Ou seja, quando eles foram lá tomar o reino do norte, eles já não estavam mais fiéis a Deus. Então a conversão deles, da mensagem de Jonas, durou aí menos de 50 anos. Aí vem Naum, exatamente aí cerca de 100 anos depois de Jonas, e prega contra Nínive, já anunciando que Nínive ia ser destruída, que não tinha mais chance, não tinha mais o que fazer. E agora vem Sofonias e fala, tá próximo. Agora sim, agora está por acontecer. Então, se com Naum estava muito perto, agora com Sofonias está mais ainda. E realmente, Sofonias, as profecias dele foram ali durante o reinado de Josias, e o reinado de Josias acabou em 609. Mas Nínive foi tomada e destruída em 612. Então a profecia de Sofonias, além dela acontecer imediatamente,
ela possivelmente se realizou e Sofonias viu ou ficou sabendo que Nínive tinha sido destruída. Ou seja, ele profetizou e viu se tornando realidade. Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 2. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto, e o dia passe como a palha. Então esse decreto é o basta, que eu tenho falado. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Versículo 3. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai justiça, buscai mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza está desamparada, Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom desarraigada. Então aqui vai falando de diversas nações, né? O versículo 5, o 6, o 7. Vou andar aqui um pouquinho, né? Para a gente não ficar muito nisso daqui. No caso, Sofonias viu Nínive ser destruída. Veja, ver ele não viu, porque Nínive era longe de Jerusalém, mas eu acredito que ele recebeu notícias de lá. Acredito, os historiadores acreditam, tá? O livro de Sofonias não dá a entender que ele recebeu notícia acerca disso. Aqui só tem a profecia. Mas pela data que ele profetizou, e a gente também não tem informações aqui a respeito de exatamente, né, a morte dele, em que ano que foi, como é que foi, na Bíblia, né, eu gosto de fixar bastante na Bíblia, mas entendemos que ele ficou sabendo. Ele era ali de uma família nobre, então ele tinha alguns acessos, ele tinha algumas condições de ficar sabendo das coisas. E como Nínive foi destruída em 612, e as profecias dele foram um pouquinho, até ali um pouquinho mais, a maioria dos historiadores entende que sim, que ele ficou sabendo da destruição de Nínive, tá? Nínive ficava em cerca de 800 quilômetros ali de Jerusalém, tá? 800 e um pouquinho aí. Mas acredita-se que ele ficou sabendo. Mas isso é extra bíblico, a Bíblia não fala, então a gente também não pode afirmar com muita força, né? Eu quero falar aqui justamente de Nínive, eu quero achar aqui o versículo de Nínive. Nínive, versículo 13. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria. Fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela, ou seja, no meio de Nínive, repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço, a voz do seu canto retinirá nas janelas, a assolação estará no umbral, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. E aí, olha o versículo 15, né? Esta é a cidade alegre e descuidada que dizia no seu coração: eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em assolação e pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará e meneará sua mão. Quando o rei foi lá ameaçar Ezequias, ele disse, né? Eu sou o rei da Síria, a Síria, a nação que vai, invade as nações, toma, e Deus nenhum consegue defender. Aqui com vocês vai acontecer a mesma coisa. E Deus mandou dizer através do profeta Isaías: vocês serão destruídos. Ele afrontou Deus, né? A Síria afrontou diretamente Deus. Então olha aqui, é justamente aquilo que a gente leu lá em Isaías, né? A terra, o povo que dizia, né? O povo assírio que dizia: eu sou e não há outra nação, não há outro povo, não há outro império. Que o Império Assírio dominou nesse tempo mesmo. Mas aqui vem então esse juízo de Deus e acontece muito rápido. Nínive foi destruída em 612. 300 e pouquinhos, 3 séculos depois, Alexandre o Grande, que é lá, né, do Império Romano, que veio depois, ele foi para esse lugar, para Nínive. Ele esteve lá e tem registro disso.
E ele foi lá, ele queria ver Nínive, né? Enfim, foi lá por vários motivos. Chegou lá e não tinha nada, ele não encontrou nada de Nínive. Porque a assolação sobre Nínive, e quando nós falamos da destruição de Nínive, eu falei sobre isso, o rio transbordou, né? O rio se encheu demais e Deus avisou que ia ser assim. Nós lemos isso lá em Naum. O rio transbordou demais e rompeu os muros de Nínive. E no momento em que rompeu os muros, derrubou ali os muros, o império babilônico, aliado ali, Medo-Persa, vieram e invadiram Nínive. Então, as águas submergiram. Pensa na lama. E foi exatamente o que aconteceu, cobriu Nínive. Então, três séculos depois, quando Alexandre o Grande foi lá, e isso é história extra-bíblica, e disse, olha, não existe Nínive. Nínive não existe. Nínive é só na Bíblia. E ficou, né, sem encontrar as ruínas. Em 1850, agora já, na nossa era, vamos dizer assim, em 1850, os arqueólogos escavando encontraram, então, Nínive, vestígios de Nínive, e começaram as escavações. Então, de 1850 para cá, as escavações se desenvolveram, avançaram, e eles encontraram, então, as ruínas ali da grande e poderosa cidade de Nínive. É bem interessante a gente ver que Deus cumpriu isso aqui, tanto as profecias de Naum como de Sofonias aqui, exatamente ao pé da letra. Ou melhor, não é Deus que cumpriu, né? A história aconteceu exatamente como Deus havia avisado que aconteceria. E é uma cidade assolada. É uma cidade, não, né? É um lugar. É um lugar assolado. Veja, eles se levantaram exatamente contra Deus. E todas as profecias fala de assolação, de que eles seriam destruídos. E é assim até hoje. Nínive nunca mais se ergueu do jeito que foi no tempo de Jonas, por exemplo. Nunca mais se tornou poderosa ou grande como já tinha sido. O império, quem a Bíblia fala que eu sou, né? Deus se apresenta assim, eu sou, lá para Moisés, eu sou. Somente Deus pode dizer eu sou. E Nínive, né, representando ali o império assírio, se atreveu a dizer eu sou. Ela não só se levantou contra Deus, mas também pegou uma expressão que é de Deus para atribuir a si mesmo, dizendo eu sou. E somente Deus somente Deus pode dizer que é. E é o perigo. A gente vê, né, e nós também, se nós não cuidarmos, isso vem na cabeça. Eu sou uma, né? Eu sou uma boa mãe, eu sou uma excelente professora, eu sou a pregadora, eu sou tal coisa, eu sou a boa administradora. O eu sou, ele é, para nós seres humanos, muito perigoso, mas é muito fácil de chegar no eu sou. É só deixar o orgulho subir, é só deixar subir qualquer coisa aqui na cabeça, a gente achar que é bom em qualquer coisa e não cuidar disso. Veja, não é reconhecer que somos bons, porque somos bons em algumas coisas, mas é deixar isso se tornar o foco. Aí vira soberba. E daí virou soberba, a gente passa a dizer eu sou mesmo. A gente pegar só as profecias de Nínive já é um estudo aí para mais de um mês. E é muito forte. Deem uma pesquisada depois no Google sobre Nínive e aí vocês vão ver o que era essa cidade e o que ela se tornou e o que é hoje, né? Foi bombardeada. Não é mais para ter, não é para ter ninguém lá. Então tem, né? Tem gente lá mas é um lugar assolado, é um lugar de desolação.
né? Um lugar de desolação pelas profecias. Amém? Vamos para o capítulo 3 de Sofonias. Capítulo 3 é curtinho também, tem só 20 versículos. Eu queria uma informação aqui. O que acontece? Se vocês seguirem o perfil ou darem uma olhadinha no Portas Abertas, o Portas Abertas ele traz de vez em quando aí informações dessa região de Nínive. Tem uma cidade ali que a gente não pode dizer que é em cima, porque obviamente que as ruínas de Nínive ninguém pode ficar ali exatamente em cima, porque é um sítio arqueológico, mas é como que grudado ali em Nínive, né? Uma nova cidade que surgiu, fica ali no Iraque, e é um lugar de extrema perseguição aos cristãos. Foi bombardeado ali. O povo tenta se esconder, né? Os cristãos tentam se esconder. Há um evangelismo intenso ali da parte dos cristãos que estão ali. Mas eles sofrem muito. Tortura, muitos morrem. Portas Abertas ele não pode citar os nomes e nem a localização exata dos missionários e pastores que estão ali. Mas com bastante frequência eles postam informações do que está acontecendo ali. Para o resto do mundo, parece que é uma perseguição de terroristas contra o povo local. Só que quem acompanha um pouco mais sabe que não é exatamente contra o povo local, mas é uma perseguição mais dura em cima do cristianismo, em cima dos cristãos. É um local que nunca conheceu a paz. Ou se conheceu a paz, foi uma paz superficial, passageira, durante o Império Assírio. E de lá para cá, desde que o rei de lá disse eu sou, desde que o povo, né, se dizia eu sou, desde então, esse povo nunca mais conheceu a paz. Porque até esse momento, ou durante o povo, durante o Império Assírio, eles perseguiam as nações e matavam. E durante o domínio do Império Assírio, eles eram o exército mais cruel que tinha na época. Eles não só degolavam as pessoas e faziam os montões com as cabeças, mas eles escalpelavam as pessoas, que é tirar a pele com a pessoa viva. Tá? Tirar toda a pele da pessoa com ela viva. Eles faziam isso, era algo que prática do exército assírio. Então, assim, aos meus olhos, tudo o que eles fizeram parece que eles estão colhendo, porque é um povo que vive em guerra. A gente não vê o Iraque em paz. E mesmo que as notícias sejam de um governo de paz, lá no meio do povo é tanta discórdia que já está no sangue, que entre o povo mesmo não há paz, não há acordo, não há concórdia, é só discórdia. É um povo de briga, é um povo que as famílias contendem com outras famílias. É um povo que um vizinho denuncia o outro povo. Então é um lugar muito difícil para o cristianismo. Quem vai lá, assume de lá falar de Cristo, vai sabendo que está colocando a própria vida ali em risco e não sabe nem se volta quando vai. Então é um povo que sofre muito. O capítulo 3, ele vai trazer então um castigo. Ele vai falar assim: olha, vocês estão nessa idolatria, vocês não se libertam, vocês não seguem a Deus, vocês não obedecem, vocês não são fiéis, então vai vir um castigo. Mas olha, o castigo é para os idólatras, é para os infiéis. Os fiéis, o remanescente fiel, eles têm uma promessa de glória futura. Então tem esse juízo, mas tem também a promessa. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus.
Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Eu dizia, versículo 7, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim, a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam suas obras. Portanto, esperai a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos. O versículo 8, ele aponta diretamente para eventos escatológicos. Ele não aconteceu ainda de forma histórica, tá? Os reinos, né, as nações, elas ainda não foram juntadas, não foram congregadas. O versículo 9 também. Olha só o versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Esse ainda também não aconteceu. Então tem versículos que são históricos, que eles já aconteceram, e tem os que apontam para eventos escatológicos, que aí envolve o Apocalipse. Vamos ver. Olha, porque o 15, né, não aconteceu ainda. Tu não verás mais mal algum. O que aconteceu de coisa já com Israel daqui até hoje. Então esse ainda não aconteceu, né? Teve o cativeiro. Eles voltaram do cativeiro. Em 530 e pouco começaram a voltar do cativeiro. Foram várias turmas, vários grupos que voltaram. 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída de novo. O templo que foi reconstruído pelo povo do cativeiro, 70 depois de Cristo, foi destruído de novo. Pois Israel vem, se ergue de novo. Em 1948 é instituída de novo, nasce a nação de Israel agora, mas ainda não está do jeito que está aqui. Está acontecendo. O que aconteceu pouco antes de Israel ser instituída a nação de novo? Teve o Holocausto. Então, isso aqui não aconteceu. Tu não verás mais mal algum. Isso aqui é só depois. São eventos escatológicos. Isso aqui é milênio. É lá para frente. Tem bastante coisa para acontecer ainda antes desse versículo aqui. E é o versículo 20. Naquele tempo os trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então esse diz o Senhor, a autoridade de Deus aqui, encerrando as profecias de Sofonias, falando, olha, foi o Senhor que disse. E nós sabemos que se foi o Senhor que disse, é porque vai acontecer. O 17, ele é um gerúndio. O que é um gerúndio? É o que está acontecendo sempre, né? Correndo. Não foi nem ontem nem amanhã, é correndo no tempo presente. Então o 17, ele está linkado à promessa, mas ele é um gerúndio, ele está sempre acontecendo. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Então está sempre. Nem ontem nem amanhã, mas está hoje, está no tempo presente, está sempre. Está sempre, né? Está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Se deleitará quando? Quando a gente se arrepende para nos salvar. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então Deus está sempre no meio de ti, né? Falando para o povo de Deus. Deus está sempre no meio de ti, poderoso para salvar.
ou seja, sempre esperando o povo de Deus se voltar para Deus. E aí ele salva, ele fica feliz, se deleita com alegria, se regozija com júbilo. Por o quê? Pelo momento que nós nos voltamos para Deus. E o que eu chamo a atenção aqui, para o versículo desse aqui, do 18 ao 20, o que acontece? São promessas neste tempo de Sofonias que aconteceram de forma parcial quando o povo voltou do cativeiro em 538. Eles foram para o cativeiro, ficaram lá cerca de 70 anos, e aí voltaram. Quando eles voltam, então, acontece de forma parcial esses 3 versículos, do 18 até o 20. Parcial e não completa. Completa é só futuro, eventos escatológicos. Tá bom? E eu acho assim, né? Nós vamos ler o cumprimento desses versículos quando nós chegarmos em Daniel e Esdras e Neemias. Então nós vamos ler esses versículos acontecendo, a parte histórica, mas ainda é parcial. Vai chegar um momento que será de forma completa. E isso é maravilhoso de ler na Bíblia. Saber que vai chegar um momento em que tudo acontecerá do jeito que Deus falou. É um livro bem pequenininho, quem não leu, leia depois. E aí, olha só, como eu disse no começo, Sofonias, Jeremias e Josias são no mesmo período, na mesma cidade, então possivelmente conviveram. Então, amanhã nós vamos para Jeremias. E Jeremias, como aconteceu aí durante o reinado de Josias, então nós vamos ficar muitos dias em Jeremias, falando de Jeremias. Então amanhã nós vamos fazer a introdução e vamos ver ali os primeiros 3 capítulos de Jeremias. Quem puder, leia Jeremias, leia Sofonias, porque tudo vai, né, completando ali a revelação da palavra de Deus. Estamos encerrando então Sofonias. Que Deus abençoe, recompense pelo tempo passado aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe.